que foi seu Jorge. Então, quando ela chegou na UTI, eu estava muito debilitada. Aí não perderam a fé. Como Nicolas, né, o pai de Nicolas e a família de Nicolas também me procurou para ver que realmente eu tinha feito o transplante e estava muito bem, graças a Deus. Então, começou a procura, né, de chegar o doador para mim. Nossa, como era difícil. Cada dia eu piorando, a medicina não tinha mais o que fazer e o coração não chegava. Mas a minha família nunca perdeu as esperanças e sempre com confiança muito em Deus. Graças a Deus, dia 6 de junho, presente de aniversário da minha filha, de 15 anos, foi o meu coração. E hoje estou aqui, agradecendo a Deus a cada momento, né? Porque não é fácil. Eu tinha dois filhos pequenos, uma com 15, que fez no dia que eu transplantei meu coração, e um rapazinho com 12 anos. Mas, graças a Deus, estou muito bem. Então, pela questão da dificuldade, principalmente de um transplante de coração, eu resolvi montar a Associação dos Transplantados junto com a equipe, que também já fez transplante de coração, quem não é transplantado, a família dos transplantados, e eu resolvi abrir essa sede lá em Parnamirim, no qual eu atuo. Não só Parnamirim que me procura, mas como o Rio Grande do Norte todo. Então, de lá, a gente faz um pouquinho. Trabalhamos como trabalho de formiguinha, porque não é fácil. Mas eu como eu estou aqui viva, a minha batalha não terminou, porque eu tenho um propósito a Deus, é procurar ajudar as pessoas, não importa quem é aquela pessoa. Se é rico, se é pobre, se é negro, se é branco, quem for, a associação é aberta ao público. Não só transplantados, não só a família transplantada, mas a comunidade em geral. E eu me sinto assim, que às vezes até o meu médico, o doutor Epitácio, disse assim, poxa, você era mais doente, a gente nem sabia assim, que você ia ficar muito debilitada depois, mas você é uma mulher guerreira, porque só vem de 3 em 3 meses para mim, quando vem os exames tudo bom, você toda ótima, graças a Deus. É porque hoje eu faço essa parte, eu me dou às pessoas que precisam. Às vezes até a minha família diz assim, você está fazendo demais, mas eu acho que, para mim, não existe demais, porque não é fácil. Aí, meu amigo, acompanhei o sofrimento dele. Cada vez que o avô dele, de Nicolas, me procurava, só eu sei o que eu estava passando. Era a mesma coisa. Às vezes a pessoa diz, poxa, 12 anos, você ainda não está conformada. A gente não se conforma, porque uma família perdeu um ente querido, ele era filho único, e eu hoje estou aqui, né? Não é fácil. Eu só tenho que agradecer a Deus e pedir às pessoas, como o pai de Nicolas falou, e o juiz, vamos continuar, vamos chegar em casa, vamos sentar, vamos pedir mais assim, que a família se une, que ela veja que a doação é importante. Eu recebi um coração, graças a Deus, eu estou muito bem. Tem os limites, mas estou muito bem. Que a gente possa divulgar, na mídia, principalmente, que hoje entra muito nas casas, a televisão, para que não fique só hoje, que não tenha só essa campanha, que continue, deputado, continue falando, que é muito importante, a gente precisa. Quantas pessoas não estão precisando? E que também o transplante volte a Natal. Porque, voltando a Natal, está voltando ao Rio Grande do Norte. Voltando ao Rio Grande do Norte, nós tínhamos casas de apoio aqui. E as pessoas que saem daqui, como o nosso amigo foi ser transplantado lá, mas o órgão estava aqui. Só eu sei, naquele momento, que a televisão estava, a mídia estava ali, e eu, meu Deus do céu, se não der tempo, Jesus, meu Deus, se não der tempo, e eu não sabia se eu chorava, se eu gritava, como é que eu ficava, porque eu estava na preocupação, era se ia chegar o momento, porque o momento era muito curto, e, para mim, a distância era muito maior. Mas Deus estava agindo naquele momento. Se vê, ele mandou o coração foi daqui, ele foi transplantado lá, porque Deus tinha um propósito na vida do nosso amigo Nicolas, na vida de toda a família, né? Então, que não deixe morrer essa coisa. Vamos continuar lutando, vamos nos unir para que venha fígado, venha rins, venha córnea, venha mais. Mas só pode vir mais se a gente multiplicar, mostrar que as pessoas fez o transplante e está tudo bem. Às vezes o pessoal me chama para dar palestra, visitar hospitais, visitar as pessoas que estão precisando. Às vezes eu nem visito, eu faço por telefone, conversa. As pessoas, às vezes, não acreditam que eu fiz um transplante de coração. Até, às vezes, perguntam, foi um ponto de safena, foi uma mamária? Não, eu tirei meu coração, joguei fora e botei um novo. E pode sim. Porque as pessoas hoje são leigas nessa questão.
Então, para isso, o poder público, vocês, é quem tem que ajudar a gente para seja a divulgação maior. Não precisava de Nicolas estar lá em Brasília. A família toda aqui sofre. Eu tiro por mim, porque minha família estava toda no Hospital da Promate. A UTI foi aberta para nós, foi muito importante para mim, porque eu nunca desisti. E Nicolas só estava ele e algumas pessoas que iam visitar. Não podia ficar o aconchego de todos, né, de um amiguinho ou de alguém. Então, vamos voltar, minha gente. Nós precisamos nos unir para que o transplante volte para aqui. E é importante também a doação de órgãos. A gente, hoje, vocês estão aí. Mas eu nunca pensei também de um dia poder trocar meu coração. Não é fácil. Mas vamos doar. Vamos avisar nossas famílias, vamos avisar. Sair divulgando, porque isso é importante, é a divulgação. Obrigada. Essa presidência parabeniza a professora Lúcia Pontes, que relata toda a sua luta e expectativa na espera de um coração. Depois de transplantada, mostra todo o seu amor ao próximo, fazendo um trabalho tão importante quanto vem fazendo na Associação dos Transplantados. Essa presidência concede a palavra à professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Jaciene Melo de Oliveira Araújo. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de, nesse exato momento, cumprimentar o doutor Ezequiel Ferreira, presidente desta casa, que, como bem disse nosso colega juiz, é a Casa do Povo, pela brilhante iniciativa de trazer como pauta de uma audiência pública um tema tão importante e relevante como a doação de órgãos. Especificamente aqui, eu gostaria de, em nome dele, cumprimentar a todos, né? Mas especialmente aqueles mais afetados, mais atingidos. E aqui eu venho representar um grupo deles, que são aqueles pacientes e pacientes, que a gente chama de guerreiros e guerreiras, que precisam, por algum motivo, da doação de medula óssea. A Atmo, Humanização e Apoio ao Transplantado de Medula Óssea do Rio Grande do Norte, é uma associação sem fins lucrativos, feitos como voluntários. Então, aqui, eu não sou a professora Jaciene da UFRN, mas sim a voluntária Jaciene, voluntária da Atmo. Vim acompanhada de mais 4 colegas que estão lá atrás, e representando nossa presidente, a professora Rosali Cortez, que, no momento, está em Brasília, inclusive está nesse processo de tratamento de luta contra o câncer de mama. As ironias do destino, não é? Mas, com a graça de Deus, ela vai estar, já está, né? Já está nesse processo de luta. Então, a Atmo, ela é uma instituição formada por pacientes, familiares, profissionais voluntários, que tem como principal meta e finalidade esse apoio aos pacientes encaminhados ao transplante medula óssea. Apoiamos de que maneira, em que sentido? Desde o diagnóstico, que é necessário o transplante, até o encaminhamento para esse transplante. Então, a gente acompanha antes, durante e depois. Então, temos a graça de acompanhar pacientes que já têm 2 anos de transplante, 3 anos de transplantado. Então, no momento da pega da medula, é uma vibração dentro do TMO e para a gente da Atmo também. Significa que uma vida reiniciou naquele momento, né? Então, nós, como voluntários, oferecemos o apoio especialmente emocional e social. Então, a gente desenvolve diversas atividades, e especialmente nessa provocação de políticas públicas e projetos que tragam, sim, benefício àqueles que são os principais interessados. E aí a gente chama a atenção para as campanhas de cadastro para doadores de medula óssea. Então, corriqueiramente realizamos, mas hoje o que nos preocupa enquanto Atmo, para além das campanhas de captação de doadores, é aonde realizar esse transplante. Então, ano passado, foi suspenso o transplante para crianças.
que é o grande público-alvo hoje. Tem muita criança precisando. Nós temos também jovens e idosos. Não pensem que é só crianças. Mas a suspensão veio primeiro para as crianças, na falta de uma UTI pediátrica que pudesse receber essas crianças pós-transplante. No mínimo, em torno de 100 dias de isolamento total. E não é qualquer UTI também que pode receber, porque a imunidade vai a 0. Então, todo esforço da captação de doação, ela se efetiva no TMO. E, como bem disseram, né, aqui não vou ser repetitiva, mas já repetindo para enfatizar, a suspensão do transplante no RN é um fato. Começou com as crianças no ano passado e agora nem adultos mais. Então, para vocês terem uma ideia, a gente tem um guerreiro, Raí, que tem a sua medula óssea, que ele recebeu de presente da sua irmãzinha que nasceu, foi coletada do cordão umbilical, bênção, não é? Ele foi, assim, sorteado, tirou na Mega Sena da vida. Mas, infelizmente, pela espera do TMO, que foi suspenso para as crianças, hoje ele está cuidando da remissão, que houve a remissão da doença e agora houve a recaída. Ou seja, ele está cuidando, realizando nova quimioterapia e a gente na batalha, na luta, para que Raí consiga um centro para fazer o seu transplante. Ou seja, cada minuto, eu não diria cada minuto, mas cada segundo é fundamental e crucial. Estou dando um exemplo aqui do Raí. E quantos outros, infelizmente, não teve nem tempo. É uma luta desigual, é uma guerra desenfreada, não há tempo. Então, eu convoco realmente a estes que estão aqui nessa casa, representando o povo, que possam, dentro da sua atuação legislativa, não faltar esforços nesse sentido. Como bem disse a secretária adjunta, o nosso estado do Rio Grande do Norte, especialmente Natal, nós temos profissionais de excelente gabarito e qualidade e competência, aqui alguns deles, inclusive, que têm, sim, total competência para realizar o transplante, estou dizendo aqui de medula óssea, mas em relação ao transplante de coração, né, e a gente sabe que em relação ao transplante renal está sendo feito, inclusive o UOL é um hospital de referência, mas tem o transplante de fígado, enfim. Então, eu diria para nós, sociedade civil, né, que nós somos organizados à medida que estamos aqui, batalhando, pleiteando por um direito que é nosso, o direito à vida. Então, eu diria que é uma luta que não é só dos pacientes, das famílias, é uma luta nossa. Como bem disse, ninguém imagina precisar de um transplante, seja ele qual for. Mas nem eu estou, nem você está livre dessa circunstância. Qualquer um de nós poderemos, um dia, precisar de uma doação de órgãos. Então, lá em casa, todo mundo sabe, eu sou doadora de órgãos, me cadastrei como doadora de medula óssea, que eu diria que, no momento do cadastro, a gente cadastra esperança. Vou aqui copiar a Rosalie Cortez, né? Nós cadastramos esperança, são 5 ml. É um exame de sangue tão simples. A partir do momento em que você, no Cadastro Nacional, no Redome, você é contactado, também assuma o compromisso de doar. Nós já tivemos, inclusive, vidas ceifadas, porque o doador, de última hora, desistiu de fazer o transplante. E nessa luta não há espera, não tem como desistir. E aí eu convoco aqueles que já fizeram o seu cadastro, não desistam. É algo tão simples, inclusive na apresentação que a gente não vai fazer, não se preocupe. É tão simples, os métodos, e para você é um dia de hospitalização no máximo. Para quem recebe, os primeiros 100 dias são cruciais de isolamento, e fora tantos outros. Quem já fez sabe muito bem disso. Então, eu convido a sociedade norte-riograndense a tomar como luta sua a doação de órgãos, mas, para além da captação, a garantia de que o transplante aconteça em solo potiguar. Essa é a nossa luta. E, desde já, parabenizo a iniciativa e dizer que quem quiser conhecer mais
da Atmo. Nós temos nas redes sociais, tanto Instagram, Facebook, então é fácil, só colocar HATMO, você vai conhecer um pouquinho mais da nossa luta e de como é que vocês podem nos ajudar a ajudar vidas. E agora, parafraseando mais uma vez Rosali Cortez, que é presidente da Atmo, ela diz o seguinte, que o amor que nasce na dor dura para sempre. E eu espero que o maior exemplo é o Giovanni, aqui, né, a testemunha viva desse amor que nasceu na dor de uma família e na alegria da sua. Mas, com certeza, esse elo de ligação entre Nicolas e essa criança que a gente também teve, nós conhecemos ele lá no Varela Santiago. Mas, como eu disse, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, aprove Deus, né? Ceifar aquela vida e permitir que Nicolas pudesse estar aqui vivendo e mais, lutando junto com sua família, que outros tenham essa mesma dignidade de vida. Então, que esse amor que nos une, que eu diria que é o amor fraternal, o amor que Deus deixou como o maior exemplo do seu próprio filho, que naquela cruz doou todo o seu sangue para nos salvar. E que a gente possa, minimamente, também ter esse gesto de amor e de solidariedade. Muito obrigado a todos e aqui fica nosso apelo. Essa presidência agradece e parabeniza a Cassiane Melo, que é da equipe de coordenação da Atmo, que registra não só a importância de doar, mas também a importância de podermos fazer os transplantes aqui no Rio Grande do Norte. Convido o senhor conselheiro do Instituto do Bem, doutor Maurício Galvão. Bom dia a todos. Gostaria inicialmente de agradecer o convite da gente poder estar aqui, parabenizar o doutor Ezequiel aí pela excelente iniciativa. A gente sabe como quem trabalha com doação de órgãos, a gente tem brigado por espaço, e é um tema realmente que tem que ser divulgado. Ele tem muita, né, como ele está relacionado à dor, ele tem muito preconceito, e às vezes as pessoas, especialmente nós latinos, que temos medo de falar de morte, então normalmente é um tema que se evita falar, né? E a gente vê que quando você discute sobre ele, na realidade você vê que mais do que coisas tristes, que são a morte de algumas pessoas, você vê tanta coisa boa, tanta vida, que são o número de pessoas que foram salvas pelo transplante, né? Eu sou nefrologista de formação, trabalho na equipe de transplante renal lá do Onofre Lopes, e sou, acho que desde o 4º ou 5º ano de faculdade, apaixonado pelo transplante, né? Porque eu escutei uma frase em transplante, que eu acho que resume muito do que eu penso, que ele é talvez uma das poucas áreas, ou a única área da medicina em que o dinheiro não consegue comprar a resolutividade. Você precisa da solidariedade, da bondade humana, né? Então, acho que isso resume, e também tomo como minhas palavras de Dr. Bruno, no sentido de que quando você fala de doação, na verdade, a gente vive num país com tanta corrupção, com tantos valores negativos, né? E aí, quando você fala de doação, você, na realidade, se você trabalhar a doação na população, você, na realidade, está trabalhando respeito, está trabalhando solidariedade, está trabalhando valores que eu acho que a nossa população ela precisa, né? E aí o Instituto do Bem surgiu em 2011, da ideia de um grupo de amigos da gente criar e poder, estou representando aqui Raquel, Brenda e outros colegas que fazem parte do Instituto do Bem, e é uma instituição também sem fins lucrativos que foi criada porque a gente acreditava que só o setor público ou só o setor privado muitas vezes não conseguem resolver problemas que a gente tem dentro da área da saúde e de diversos setores. E a gente vê aqui hoje como que os diversos setores, a justiça, educação, secretarias municipal e estadual e as ONGs estão aqui, podem juntos, provavelmente dessa discussão, essa é a nossa ideia, tirar daqui encaminhamentos e resoluções para que a gente possa melhorar a doação de órgãos. Eu fiz aqui um pequeno... pode passar, por favor. Eu fiz aqui um pequeno esquema, só para mostrar dentro... Eu vou falar um pouquinho dos projetos que o Instituto do Bem tem e colocar dificuldades que eu que trabalho, já trabalhei, sou um
um colaborador lá da Central de Transplante na doação de órgãos e trabalho lá no Onofre Lopes. A gente tem dificuldades, que eu chamaria de desafios, dentro dessa área, né? Então, basicamente, né, um ciclo bem simplificado aí sobre o transplante, a gente tem os pacientes que têm alguma falência crônica de um órgão ou tecido, então o paciente que faz a diálise, o paciente que teve a falência do coração, do fígado, ou que está cego por um problema na córnea, esse paciente precisa de um transplante, né? Então, o primeiro, na realidade, e o mais importante, por isso que o título da campanha é Doe Órgãos, Salve Vidas, é a doação de órgãos. O próximo, por favor. O que a gente tem de principais dificuldades e desafios na doação de órgãos? Então, assim, o Estado melhorou muito do que era há 8 anos atrás, sim. Em 2009, a gente tinha menos de 3 doadores por milhão de habitantes por ano, né? Era um número muito abaixo dos níveis nacionais. E a gente chegou hoje a ter 11 o ano passado, esse ano a Central já teve uma melhora importante, está em 18 doadores por milhão. Então, isso significa 18 vezes 3, vamos lá, 50 e tantos doadores que já vieram, e cada um deles salvando 6, 8 vidas de pessoas. A maior parte daqui, infelizmente, ainda muitos órgãos indo para fora, e a gente vai falar um pouquinho disso. Mas a gente pode fazer mais, porque a gente tem um sistema de saúde que é muito centralizado, então a maioria dos doadores estão no Valfredo Gurgel, em outros meia dúzia de pronto-socorros, e nós podemos chegar a números como nós temos em alguns estados do Sul, como Santa Catarina, por exemplo, que tem mais de 35 doadores por milhão, né? Isso significa a gente praticamente conseguir zerar as nossas filas de espera. E nós temos profissionais treinados, nós precisamos de algumas coisas que eu vou comentar aqui. Uma das coisas, e que eu acho que aí o legislativo aqui, claro que não tem o poder do executivo, mas consegue fazer muita coisa, eu acredito até mais. A gente precisa capacitar mais pessoas e recursos humanos. Então, se a gente está falando muito aqui sobre a população, a gente precisa continuar treinando e educando os nossos profissionais de saúde sobre doação. Porque ainda existe um preconceito dos profissionais de saúde, muitas vezes, sobre conceitos básicos, sobre morte encefálica, sobre pessoas que podem ou não podem ser doadores. Então, isso é uma coisa que nós precisamos fomentar. Nós precisamos acolher as famílias, né? Nós estamos falando aqui num ambiente ideal, que todo mundo aqui está de forma confortável falando que quer ser doador. Mas você imagina que um familiar seu foi atendido, infelizmente, pelas questões estruturais, de forma muito inadequada em algum pronto-socorro aqui do Estado. Vamos falar o Valfredo Gurgel. A gente sabe que o Valfredo Gurgel faz um esforço fundamental, mas ele tem muitas dificuldades. Então, você imagina que um familiar seu chegou no Valfredo Gurgel, por uma série de dificuldades lá, ele foi mal atendido e acabou tendo um desfecho ruim e evoluiu para a morte encefálica. Você está num corredor, há 2 dias sem dormir, e alguém chama você num corredor para dizer, ó, seu familiar infelizmente faleceu, mas ele está em uma situação especial de morte, que é a morte encefálica, ele pode ser doador de órgãos. Você gostaria de doar? Né? Isso é muito difícil. Mesmo que meu familiar tenha dito para mim que era um doador, a forma como a pessoa foi ali falar comigo, a forma como foi acolhido no hospital, faz toda a diferença como eu vou me manifestar, né? E uma forma simples que a gente tem melhorado isso lá no Valfredo foi esse projeto da parceria da Central de Transplante com o Instituto Tudo Bem, que é a sala de acolhimento. Então, basicamente, a gente criou uma estrutura lá no Valfredo, em que as famílias, não só dos doadores, mas de outros pacientes também, em situação de morte, elas são levadas para essa sala, que é uma sala basicamente com ar-condicionado, que tem sofá e que a família pode ali receber a má notícia, a notícia do óbito, e pode chorar, pode manifestar a sua tristeza, né? A gente tem que lembrar que antes da gente pedir alguma coisa para as pessoas, a gente tem que oferecer carinho, a gente tem que oferecer conforto e acolhimento para essas pessoas. Então, essa é uma ideia que poderia ser divulgada para outros hospitais públicos, não só para doação de órgãos, mas para outros tipos de doentes terminais, e que ajudaria muito a aceitação da família com relação à doação. Laboratório de HLA, que a gente chama, que é o laboratório de imunologia, que isso que já foi comentado aqui. Então, o Estado também pode ajudar, de forma que a gente não tenha uma coisa simples, que é faltar um reagente para fazer um exame, e aí você deixar de usar esse transplante aqui, esse órgão aqui no Estado, ter que mandar ele para fora, porque falta
esse exame para fazer a compatibilidade. E outras coisas menores, como líquidos de preservação, ou seja, coisas de materiais que, às vezes, não são coisas extremamente caras, mas que fazem a total diferença entre simplesmente você utilizar ou não aquele órgão para o transplante. E o transplante é imediato, né? Eu não posso esperar 15 dias, 30 dias para que se consiga aquela estrutura. Ou você tem, ou você não pode utilizar. Passando a partir do momento que a gente tem o órgão, a gente também tem um outro ponto importante, né, nesse processo, que é preparar os pacientes. Então, eu tenho um doente que está com falência crônica, que está lá fazendo diálise na clínica, que é um paciente que tem cirrose hepática, está com insuficiência hepática, com insuficiência cardíaca. Esse paciente precisa fazer uma série de exames, porque, além de serem cirurgias complexas, eu vou dar drogas que diminuem as defesas dele, para ele não rejeitar, e essas medicações, eu tenho que pegar um doente que esteja muito bem do ponto de vista clínico. Então, são exames, por exemplo, esses exames são feitos na rede pública. Então, o Onofre Lopes, muitas vezes, o Hospital do Coração, não consegue fazer todos os exames. O Natal Center também não conseguia. Então, esses pacientes recebem os pedidos para ir para a rede pública. E na rede pública, muitas vezes, do município ou do estado de alta complexidade, ele fica mais de um ano para fazer todos os exames. Quando passa esse um ano que ele consegue fazer todos, muitas vezes ele volta lá para a gente, os primeiros já venceram, que são exames de renovação anual. E aí a gente tem um número ali de 150 pacientes inscritos, ativos para receber um rim, mas nós temos 2.000 pessoas, em média, fazendo diálise no estado. E se sabe que de 30% a 40% dessas pessoas precisaria ter indicação de fazer um transplante de rim. Ou seja, 600 a 800 pessoas deveriam ser a nossa lista de ativos. Nós só temos 150, porque o restante ou nem chegou a passar lá no Onofre Lopes ou no Hospital do Coração, ou passou e está sofrendo aí para preparar os exames para passar a concorrer realmente a um órgão. Então, isso é um ponto em que o Estado e o município poderia, a gente sabe que não tem exames para todo mundo, mas a gente teria que ver uma forma de viabilizar, de forma que os pacientes fizessem esses exames rápidos e pudessem estar prontos, preparados para eles receberem um órgão. Uma coisa que nós temos feito lá no Instituto do Bem, que são 2 projetos, o Pró-Transplante e o Criança Ativa, em que, em parceria com a Universidade de Potiguar, com a UNP, a gente tem ajudado o Hospital Transplantador, que é o Onofre Lopes, a preparar esses pacientes. Então, um paciente desse, ele precisa fazer exame, não só exames, ele precisa muitas vezes passar num dentista, por exemplo, porque se ele tiver cáries muito avançadas, ele não pode fazer o transplante, porque isso pode dar uma infecção grave. Então, às vezes é uma coisa simples, mas que se esse paciente ficar na fila esperando um dentista para fazer o tratamento, passa-se mais de ano e ele não faz. Então, através desse programa, os pacientes que não conseguem fazer isso no Onofre Lopes ou na UFRN, eles são redirecionados lá para o pró-transplante, e lá a gente tem conseguido viabilizar isso, né? O suporte social, pessoal, as crianças. A Rátimo também trabalha muito com criança, a gente sabe que criança ela precisa da família para fazer aquilo. Então, se vocês imaginarem que uma criança que faz diálise, que mora no interior, ela vem para cá 3 vezes na semana. Ela perde um dia inteiro, porque são as 4 horas da diálise, mais algumas horas para vir, mais algumas horas para voltar. Essa mãe ou esse pai, eles não trabalham, normalmente vivem de um amparo social do INSS, e mesmo assim não conseguem... Se eu peço para eles, em outros dias, além da diálise, também virem para fazer os exames, muitas vezes eles dizem, eu não tenho como, eu tenho que fazer alguma coisa na minha vida. E aí nós temos... Através desse projeto Criança Ativa, a gente tem conseguido viabilizar para que, no mesmo dia que a pessoa venha, ele faça todos os exames, ele tenha esse suporte, porque se a gente não pegar essas pessoas, colocar no colo e falar, vamos junto, a vida já deu tantos obstáculos para eles, que a maioria deles já disse, não, deixa quieto, a gente está aqui na diálise, infelizmente, muitos nem têm a opção da diálise, tem a questão de outros órgãos que eu não consigo substituir com uma máquina, como a insuficiência cardíaca ou insuficiência hepática, e esses pacientes acabam falecendo pelo meio do caminho. Próximo, por favor. Então, só para vocês terem uma ideia do pró-transplante, ele começou em 2013, nós já fizemos lá mais de 5.000 atendimentos. A gente consegue acompanhar cerca de 70% dos pacientes transplantados aqui do estado, eles têm algum benefício lá no programa, e esse programa ele é mantido pelo Instituto do Bem, alguma doação que a gente tem, e pela Universidade de Potiguar, que mantém a estrutura e os profissionais. Então, a gente gostaria muito que a gente pudesse ter mais apoio a esse programa, porque a gente possa expandir isso no número de atendimentos. O próximo, por favor. O próximo. E, por fim, o segmento desse paciente, né? Nós também temos
na televisão aparece até o momento em que o paciente sai do hospital, ganha uma nova vida e muitas vezes para por aí, mas a vida desse paciente vai precisar de um acompanhamento para sempre, né? O transplante não é cura. Cura é quando eu faço um tratamento no paciente, ele não precisa mais passar no médico. Ele vai ter que tomar um remédio para não rejeitar aquele órgão e fazer exames para o resto da vida, e tem algumas complicações que precisam ser seguidas. Então, por exemplo, uma das medicações, por exemplo, que uma porcentagem pequena dos pacientes precisa quando faz um tipo de rejeição especial, é o rituximab, por exemplo. É uma medicação que a gente não consegue viabilizar pelo SUS. E aí esses pacientes ou conseguem de via judicial ou conseguem doação, às vezes, de algum paciente que foi solicitado uma dose X e não usou, mas muitos acabam não conseguindo, e às vezes você perde o órgão por causa disso. É uma medicação cara, mas se você vê dentro do volume de doentes, os que usam essa medicação, é uma quantidade muito pequena. Exames de infecções oportunistas. Por exemplo, a gente conseguiu também há alguns anos, o Instituto do Bem, junto com o convênio com o Onofre Lopes, fazer esse que a gente chama de diagnóstico do bem, que é um exame que chama, dá o diagnóstico de uma infecção por um vírus chamado citomegalovírus. Até hoje no Estado, nenhum laboratório privado agora começou a fazer, mas fazia. Então, na verdade, o Onofre Lopes começou a beneficiar pacientes públicos, de SUS e de convênio, porque a gente não tinha como fazer esse exame. E hoje a gente precisa de outros exames, então a gente precisa dar o diagnóstico de poliomavírus e de algumas outras infecções que não beneficia só os transplantados, beneficiaria os pacientes da oncohematologia, e isso começou como? O Instituto do Bem doou para o Onofre Lopes uma centrífuga, doou uns kits iniciais para fazer os exames e mandou uma pessoa lá para Campinas para ser treinada. Essa pessoa voltou, e o hospital assumiu e se multiplicou isso. Então, são pequenas ações que pode se fazer que você melhore muito a qualidade de vida e os resultados desse paciente. E uma última preocupação, estou finalizando já, é essa questão de reinserção profissional que eu coloquei ali, que é uma preocupação que nós do Instituto do Bem temos, e a gente faz todas essas parcerias. Por quê? Você imagina alguém que fez diálise ou que ficou com uma insuficiência cardíaca por alguns anos, ele ficou afastado da sociedade, né? Porque ele fica lá fazendo a diálise e ele vai sendo esquecido porque ele vai se desvencilhando um pouco da família, ele parou de trabalhar por vários anos e depois de 5 ou 10 anos ele transplanta, ele está bem, o INSS, em algum momento, vai dar alta para ele, da aposentadoria ou do benefício, e simplesmente ele cai no mundo assim. Então, essa pessoa ela vai fazer o quê? Então, a gente tem feito um trabalho lá de tentar ver que essa pessoa ela tem que... a sociedade investiu todo um recurso nela para que ela também voltasse a ser ativa, né? Então, esse trabalho que envolve o sistema, poder envolver o sistema S, hoje a gente faz na UNP no sentido muito inicial, com alguns outros parceiros tentando dar capacitação para essas pessoas, basicamente é que elas voltem a ter um projeto de vida. O projeto de vida pode não necessariamente ser trabalhar, pode ser estudar, fazer alguma coisa, mas que essas pessoas voltem a pensar que são produtivas e que o ciclo da vida voltou. Queria agradecer muito pelo espaço. Eu tentei, na realidade, colocar os problemas que eu acho que são importantes, que a gente acho que já caminhou muito, mas com coisas pequenas, eu sempre acredito que com coisas pequenas a gente consegue melhorar mais. E dizer para vocês também que o Instituto do Bem está aberto, para quem quiser participar, quem quiser ajudar, e eu acho que a gente só consegue chegar até aqui, a gente só conseguiu chegar até aqui porque muita gente ajudou. A gente tem que criar, quanto mais elos, quanto mais pessoas estiverem nessa corrente, nessa rede ajudando, é a única forma de nós conseguirmos evoluir mais. Tá bom? Muito obrigado e a gente fica à disposição. Essa presidência parabeniza o doutor Maurício Galvão, que esclarece aqui, inclusive, os gargalos que precisamos resolver para podermos efetivar com mais facilidade os transplantes, não só as doações, mas os transplantes. Eu teria uma pergunta rápida, doutor. Os pacientes receptores, eles não têm uma prioridade na fila de exames de alta complexidade, não? Sim, não? O Onofre Lopes, a gente consegue, dos exames que fazem lá dentro, o Onofre Lopes tende a disponibilizar uma preferência, mas o próprio uma prioridade, mas o próprio Onofre Lopes já tem parte da agenda e dos exames dele na rede municipal, muitas vezes, né? Então, esse paciente acaba caindo na própria rede municipal. E a nossa ideia é que
esse paciente, pelo menos um número X, uma cotização desses exames, que a gente pudesse fazer como um pacote, você dá todos os exames, o doente conseguir fazer, para que ele rapidamente entre na lista de espera. Porque ele vai ter que fazer esse exame em algum momento. Né? Ele não vai onerar mais o SUS, porque ele vai fazer. A questão é que a gente faça de forma organizada todos os exames e ele possa mais rapidamente estar ativo. Perfeito. Posso complementar? Pois não, pode sim. 70% dos exames eles são disponibilizados na rede e 30% desses exames, falando especificamente do Hospital Universitário Adolfo Lopes, eles ficam dentro do hospital para que eles possam